Olha, o nosso assunto é saúde. Até trouxemos aqui há alguns dias, temos falado também no Cidade Notícias sobre a investigação de casos de pancreatite que podem estar associados ao uso das canetas emagrecedoras. Então a nossa questão aqui, Renata, é entender esse processo para o emagrecimento e saber se há, de fato, um indicador de que essas canetinhas podem levar a pancreatite ou se isso faz parte desse processo de emagrecimento, né? Muito bem. Para entender melhor, a gente conversa agora com um médico especialista em emagrecimento, Dr. Diego Rodrigues. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade, Dr. Diego. Bom dia, Renata. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Então, Dr. Diego, qual é a relação de fato, né? O que é que a ciência diz, o que é que os estudos dizem em relação a essa canetinha emagrecedora com esses casos de pancreatite? Isso é realmente possível e está relacionado à caneta? Já se tem algo efetivo sobre esse diagnóstico? Renata, para começar, a gente vai explicar para os nossos ouvintes o que são as canetas emagrecedoras. Essas canetas emagrecedoras, a gente acaba colocando elas em um mesmo grupo de medicação, porque de fato elas são muito semelhantes. A gente tem todas derivadas do GLP-1, que é a principal substância de todas, que por sua vez é uma substância produzida no meio intestino, que atua em especial no meu pâncreas. A grande preocupação quando começou o uso dessas medicações a serem difundidos em todo o mundo, porque não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade de fato mundial, era se essas canetas iriam sobrecarregar esse órgão que a gente está falando, que é o pâncreas, porque esse órgão ele é o responsável no nosso corpo pelo controle do nível de açúcar. Portanto, essa era a nossa grande preocupação. Continuando. A pancreatite, ela é uma inflamação nesse órgão e essa inflamação, ela acontece porque esse órgão, além de ser responsável pelo controle do açúcar, ele também é responsável por parte da nossa digestão, produzindo algo que a gente chama de suco pancreático. Esse suco pancreático tem por função diluir proteínas. E quando o paciente tem pancreatite, essa digestão, ela acontece do próprio órgão. A gente chama isso de autodigestão, ou seja, esse órgão começa a ele mesmo, com o que ele produz, a se machucar, a se deteriorar. E a nossa preocupação é porque esse quadro, ele é potencialmente grave. O paciente, às vezes, precisa ser tratado em ambiente de terapia intensiva. E esses casos, eles vão aumentar em processo de emagrecimento. Eu estava conversando com o Renato e Flávio aqui antes, que todos os processos de emagrecimento, com caneta ou não, podem estar associados ao aumento da pancreatite aguda pelo seguinte mecanismo. 1 a cada 10 pacientes que emagrecem mais de 10% do peso vão ter pedra na vesícula, que é o grande segredo, a grande chave dessa história. A pancreatite, ela tem como principal causa a pancreatite biliar, ou seja, ela vem a partir de um cálculo que foi formado dentro da vesícula, que migrou para a porta do pâncreas, digamos assim, e isso produziu todo esse processo. Para que vocês tenham uma ideia, 1 a cada 10 pessoas que emagrecem vão ter a incidência de pedra na vesícula. Imaginem isso na quantidade de pessoas que utilizam essas canetas ou na quantidade de pessoas que passam por processos de emagrecimento no Brasil e no mundo. Então isso faz com que 160 casos que a Anvisa tem investigado diante da quantidade de pessoas que utilizam essas canetas, isso chega a ser 1% da investigação. Então é provável, inclusive, por esses números, que isso aconteça até mais do que o que a gente está conseguindo notificar. Doutor, o senhor diz que a pancreatite é algo que pode acontecer no processo de emagrecimento com uso ou não da canetinha. A questão que a Anvisa investiga é: existe relação direta entre uso da caneta e pancreatite? Então o senhor imagina, pelo que o senhor está me dizendo aqui, o senhor imagina então que essa investigação vai chegar à conclusão que a canetinha está pagando uma conta que não é dela, é isso? Uhum. Perfeito, Flávio, ótima pergunta. Nós temos, inclusive, grandes estudos que chegam a ser feitos com 100 mil pessoas, justamente para tentar identificar o que a gente chama em medicina de causa e efeito.
por mais que essas notificações sejam necessárias, a gente precisa sim notificar, a gente precisa monitorar, a gente precisa apurar e afinar esse cuidado. As empresas que, por sinal, para que vocês tenham uma ideia, hoje a maior empresa do mundo é a Novo Nordisk, que é a produtora do Ozempic e o Wegovy. Então ela é uma empresa que tem uma capacidade de pesquisa muito grande, ela tem estudos que são muito enfáticos em afirmar que a substância, que é a semaglutida, não causa pancreatite. E até o momento não conseguimos definir causa e efeito. Ou seja, eu não tenho nenhum estudo até o momento que consiga associar a substância da semaglutida com a inflamação pancreática. Nós sabemos também que a segunda causa de pancreatite é a pancreatite medicamentosa, mas a gente ainda não inclui a semaglutida nos medicamentos que causam pancreatite, para que vocês tenham uma ideia. Por mais que a gente saiba que essa relação ela está muito em evidência, ela não é uma relação de causa e efeito. Ô doutor, mas nem todo mundo que tem acesso a essas canetinhas faz o uso com orientação médica. Será que o uso inadequado pode gerar pancreatite? Perfeito, Flávio. O grande problema do uso inadequado é justamente o paciente que usa sem nenhum acompanhamento. Imagine você, Flávio, o paciente começa a utilizar a caneta sem nenhum acompanhamento, esse paciente começa a ter algum sintoma que, por sua vez, ele não é acompanhado, fazendo com que ele não valorize esse sintoma. Então imagina, você começa a ter um quadro de pancreatite que era leve, esse quadro, por não ter um diagnóstico preciso, ele passa a uma pancreatite grave, e aí você tem o grande problema. Porque essa pancreatite, ela é um quadro que, quando eu consigo definir o que eu fiz, o que eu usei, como eu fui acompanhado, como eu estava antes de começar a utilizar essa medicação, ela é de fácil diagnóstico. Então, medicamente falando, não é um diagnóstico difícil, porque os sintomas são muito evidentes. Mas a gente sabe que a automedicação, e principalmente associar a semaglutida, onde eu estou em processo de investigação para essa causa e efeito, que apesar de ainda não ter sido definida, eu misturar essa medicação com outras medicações, porque eu não tenho um acompanhamento adequado, vai potencializar os riscos desse paciente de ter pancreatite. Então, sempre o uso inadequado, ele vai potencializar o risco e ele vai potencializar as possibilidades que esse paciente tem de ter pancreatite. Ô, Vitor e doutor Diego, e um detalhe é que se a pessoa tem algum tipo de sintomas e vai para o médico, ela sabe que ela está tomando sem orientação médica e na maioria das vezes ela não diz que está fazendo uso, né, Vitor? Sim, sim. E aí é que está o problema, né? Porque fica, eu sei que eu estou fazendo, eu sei que eu comprei de forma errada, eu sei que eu não estou sendo acompanhado por um médico, então se eu disser aqui, e muitos médicos puxam a hora, inclusive nesse momento de atendimento, né, doutor Diego? É um problema, né, essa questão da automedicação. Inclusive, para que você tenha uma ideia, Renata, eu presencio isso no consultório. Então imagina que eu tenho pacientes que durante uma consulta e outra eles acabam conseguindo comprar essas medicações em alguma... Ou aumentando até a dose, por exemplo, que não foi a que o senhor passou. Isso, que não foi a que eu passei. Então, outra coisa que vai potencializar o risco é justamente a dose inadequada. Então, imagina só, você tem uma medicação que você não sabe de onde vem, não sabe quanto foi transportado, e você está imaginando que aquela pessoa que te vendeu está colocando a dose que está te dizendo. Mas imagina só, Renata, aquela pessoa que te vendeu não é especialista. A gente tem ali várias pessoas que estão vendendo isso de forma ilegal. E lembrando, gente, isso é crime, isso é contrabando, então isso gera prisão, isso pode acusar até mesmo quem utilizou, pode ser acusado por receptação, né? Exatamente. Então essa pessoa está estimulando ali o crime. Então imagina você, é o médico que está numa emergência, chega um paciente que não vai te dizer o que ele está usando, tornando esse diagnóstico difícil, fazendo inclusive com que esse médico erre talvez na conduta diagnóstica e na conduta terapêutica, potencializando ainda mais os riscos. Então veja o tamanho do problema. Ô doutor, nós temos aí um estimulante sexual, que já virou até música, todo mundo já deve saber que remédio que eu estou falando, e as pessoas chegam na farmácia e compram com a maior facilidade, elas nem sabem, por exemplo, qual é a dosagem correta. Sim. E tomam de qualquer forma. Sim.
A gente tem agora uma quebra de patente, né, que está em discussão no Congresso Nacional para essas canetinhas. A ideia é ampliar o acesso para as pessoas que precisam, sobretudo, para o tratamento da obesidade, que é um problema de saúde pública mundial. Sim. Mas isso também não pode aumentar o acesso? De repente a pessoa vai comprar uma canetinha como essa da mesma forma que compra esse medicamento? Sim. Isso é uma grande preocupação, em especial dos órgãos reguladores, como por exemplo a Anvisa, e em especial também do Ministério da Saúde e do SUS, porque a gente sabe que isso é uma relação que pode onerar de forma exacerbada o SUS, pode onerar de forma exacerbada a saúde pública, se tornando hoje um problema de saúde pública, que é essa venda fora de controle. O ideal é o que tem feito. Então, há mais ou menos um ano, essas medicações, elas exigem a retenção de receita. Isso faz com que esse controle seja mais possível e, em especial, o que a gente espera é que essas medicações sejam incorporadas ao SUS para que esse acesso seja facilitado e a gente possa ter um avanço aí no tratamento da obesidade, que hoje ela atinge uma média de 60% da população brasileira. Então a ideia, Vitor, é que esse acesso ele seja facilitado mediante a incorporação dessas canetas no SUS, mediante a democratização do preço delas com a quebra de patente, mas que esse controle seja ainda mais rígido a partir dos órgãos fiscalizadores, para que esses casos, como por exemplo da pancreatite, não voltem a ocorrer ou não se multipliquem por falta de monitoramento. Doutor Diego, para a gente encerrar e passar um recado aqui importante, essas canetinhas, elas são realmente uma grande aliada, né, no tratamento para o emagrecimento, e ela não dispensa, né, o nutricionista, né, no acompanhamento durante todo o processo, a atividade física. Não é só utilizar a canetinha e ficar lá, então não tenho fome, é quando chega a fome, como uma pizza, né? É todo um processo e um conjunto de profissionais envolvidos para que você emagreça realmente com saúde, né? Sim. A obesidade, ela é uma doença que eu sempre falo para as pessoas, ela é multifatorial. Ela envolve a família, ela envolve a genética, ela envolve o ambiente e ela envolve o dia a dia do paciente. Ou seja, se eu tenho uma doença que é causada por vários fatores, tratar essa doença com uma medicação, achando que isso vai resolver tudo, é esperar um milagre. Isso não vai acontecer. A obesidade ela é multifatorial e ela precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar. O paciente que usa essas medicações sem diagnóstico, ele pode estar, inclusive, usando sem indicação. Lembrando que, para que vocês tenham uma ideia, a compulsão alimentar, ela é, inclusive, se não tratado, uma contraindicação do uso da tirzepatida Mounjaro. Ou seja, se você usa o Mounjaro e, na verdade, você tem compulsão alimentar, o Mounjaro de nada vai lhe servir e você vai fazer um grande investimento nessa medicação que não vai render a você nenhum resultado. E a gente sabe que o tratamento de obesidade com medicação, sem atividade física, sem reeducação alimentar e sem tratar a emoção do paciente, o emocional do paciente, ele não vai servir, porque durante o uso você vai perder peso, mas o reganho ele vai ser certeiro. Então lembre, tratamento de obesidade não se faz só com medicação. Tratamento de obesidade se faz com reeducação alimentar, com aumento de atividade física, com educação e com conscientização. É isso aí. Não tem mágica na medicina e não dá para contar com o Dr. Google, tá? Porque ele não assina requerimento de medicação. Então, vai lá para saber algumas informações e tal, mas vai no médico para confirmar e segue o que foi colocado, estabelecido como tratamento. E como a gente falava antigamente, né? Olha, a dieta da lua, a dieta da sopa, a minha vizinha fez e emagreceu não sei quantos quilos. Nem sempre que funciona no outro, funciona na gente. É isso aí. Doutor Diego Rodrigues, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vitor. Até uma próxima oportunidade, com muito prazer. 7h52. Manhã Cidade. Não saia daí, que ainda tem muito mais aqui na Manhã Cidade. Cidade FM. 7h53.